Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos serve com sua palavra. Mais uma vez vamos orar, queridos. Ó Deus, nós te agradecemos por podermos estar novamente diante da tua palavra. Palavra que consola, que inspira, mas que também corrige. Nós precisamos disso. Pedimos, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito neste momento. Com o teu Espírito conduze o falar e o ouvir da tua palavra. Ajuda-nos a compreender a tua mensagem. Ajuda-nos a colocá-la em prática e, igualmente, a sermos testemunhas fiéis da tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as Bíblias, queridos, em Lucas, capítulo 24, os versículos 13 a 35. É um dos textos previstos para esse segundo domingo da Páscoa. Lucas, capítulo 24, os versículos 13 a 35. Está escrito assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa,
Tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. Querido irmão, querida irmã, esse episódio se passou no primeiro domingo da Páscoa. Jesus havia ressuscitado de madrugada, mas dois dos seus seguidores, um chamado Cleopas e o outro não identificado no texto bíblico que nós lemos, não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Eles estão voltando de Jerusalém para Emaús, a pequena aldeia onde eles viviam. Eles estão tristes, desassistidos de toda a esperança, mergulhados nas sombras de expectativas frustradas. Afinal, nós colocamos toda a nossa confiança nesse homem, Jesus. Toda a nossa esperança estava nele. Certamente ele faria grandes coisas por nós e pelo nosso povo, e agora ele morreu. A última coisa que eles tinham visto foi Jesus pendurado numa cruz. Você já fez essa experiência da expectativa frustrada, do sonho que não deu certo, do projeto que não se realizou? É esse gosto da frustração, é esse gosto que aqueles dois homens carregam caminhando de Jerusalém para Emaús. Mas, sem que eles, num primeiro momento, percebessem, Jesus mesmo, ressuscitado, vivo, se coloca ao lado deles e começa a caminhar com eles. E esse encontro com Jesus vivo, ressuscitado, vai transformar profundamente a vida desses dois homens. E a transformação que eles vão experimentar, eu peço, seja a transformação que nós também possamos experimentar. Que transformação foi essa? Na verdade, foram 4 mudanças. 4 mudanças na vida deles. Que mudanças foram essas? Primeiro, eles tiveram os olhos abertos pela exposição das Escrituras. Jesus revelou-se pelas Escrituras, pela Bíblia. Ele já havia ensinado, está lá em João capítulo 5, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim.
reconhecemos no caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço, preste atenção nisso. Quando reconhecemos no caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, para tristeza, para desesperança ou para incredulidade. Eu não estou dizendo que porque Jesus ressuscitou não existem mais problemas. Lógico que não. Eu estou dizendo que quando nós encontramos o Cristo ressuscitado no caminho, então no nosso coração não tem mais espaço para preocupação, tristeza, desesperança ou incredulidade. O Cristo que tinha de padecer devia também entrar na sua glória. Isso estava previsto. Ele ia morrer, porém ele ia ressuscitar. Os discípulos é que não tinham entendido isso, não tinham ouvido isso, mas Jesus já tinha dito isso. As Escrituras afirmavam isso. Cristo não foi derrotado pelo poder da morte, mas triunfou através dos seus sofrimentos e venceu a morte. A santa mensagem da Páscoa. Portanto, os discípulos de Emaús tiveram os olhos abertos quando Jesus lhes falou das Escrituras. Segunda mudança, segunda transformação. Eles receberam corações ardentes pela comunhão com o Cristo vivo. Veja que eles dizem lá no final do texto: porventura não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava? Ouça isso, queridos. Quando temos comunhão de verdade com o Senhor Jesus, nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, há entusiasmo no nosso coração. O vento do Espírito sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende as brasas do zelo em nosso coração. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, o nosso coração arde, acaba a frieza espiritual e o marasmo. Então, a partir desse momento, estar na casa de Deus para o culto é alegria, não é obrigação. É alegria, é prazer. A gente às vezes está doente, mas a gente quer estar na casa de Deus para o culto. Estar na casa de Deus é alegria. Orar não é mais um ritual, não, que eu tenho que cumprir. Orar é uma necessidade. Eu preciso orar todos os dias. Quando o coração arde, louvar a Deus é um prazer. Cantar para Ele é um prazer. O fogo do Espírito arde em nós, nos iluminando, nos purificando, nos aquecendo e alastrando através de nós. Olha, queridos, na nossa igreja tem muita gente
que pertence só à igreja, não a Jesus. Não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Não entregou sua vida para Ele, porque não está ardendo. Não está ardendo. Se o dia amanhece meio nublado, já não vem no culto. Se tem visita, não dá para ir no culto. Oração, nem sempre dá tempo. Como que não dá tempo? A gente tem que reconhecer isso. Entre nós há muita gente assim. O coração não está ardendo, não está inflamado, não houve um encontro com Jesus. Não houve uma entrega verdadeira. Por isso que estar na casa de Deus não é uma alegria, por isso orar não é uma necessidade, por isso louvar a Deus não é um prazer. Eu não vou no culto, não sou muito chegado no pastor, não gosto muito do fulano ou do beltrano, eu não gosto do louvor, não gosto do estilo de louvor, do estilo de música. Olha, isso é tudo mentira. Quando nós estamos inflamados pela chama de Deus, quando o nosso coração está ardendo, nenhuma dessas coisas faz diferença nenhuma para nós. Os discípulos de Emaús tiveram o seu coração ardendo. Que Deus faça arder o seu coração. Terceira mudança, terceira transformação poderosa que aqueles discípulos experimentaram. Pés velozes para ir anunciar a ressurreição. Quem tem olhos abertos e coração ardente tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos discípulos que fugiram de Jerusalém, agora voltam para Jerusalém, diz o texto que nós lemos. E eles voltam correndo, diz o texto. Eles que disseram que já era tarde, agora já não se importam mais com os perigos da noite. Eles que deixaram o convívio com os outros discípulos, voltam agora correndo à companhia deles. Eles que estavam conjugando todos os verbos da esperança no passado, tristes, cheios de frustrações, agora têm pressa para testemunhar a gloriosa realidade da ressurreição. O futuro não é mais incerto, mas é uma garantia de eternidade vitoriosa. Pés velozes para anunciar a ressurreição. Sabe o que é? Eles estão tão contentes. O mestre deles ressuscitou. Eles têm que contar aquilo. Eles têm que falar aquilo para as pessoas. Quando o nosso coração arde, porque tivemos um encontro com Cristo ressuscitado, os nossos pés correm para dizer isso aos outros. Quando a gente não corre para dizer isso aos outros, talvez é porque a gente não se importa muito.
Quarta transformação que eles experimentaram: lábios abertos para proclamar que Cristo está vivo. Nem a distância de Emaús para Jerusalém, nem a noite e os seus perigos os impede. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Eles voltam para dizer aos discípulos que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A última palavra é vitória. A tristeza não pode mais dominar. Eles pensam, e nós deveríamos pensar: caminhamos para um glorioso amanhecer, o amanhecer da eternidade, e não para a noite fatídica da desesperança. Amados, é impossível ter um encontro com o Cristo vivo e permanecer calado e acovardado. Não tem como. Quem tem um encontro com o Cristo ressuscitado, quem o recebe de verdade pela fé, esse tem os seus lábios abertos e ele vai falar de Jesus, sem medo e sem vergonha, para quem quer que seja e onde quer que ele esteja.